irmãos, vou confessar para vocês, eu sou uma pessoa meio impaciente. Nem para nascer eu esperei os 9 meses. Eu nasci de 7. Eu tenho dificuldade. Eu luto todos os dias contra a minha impaciência. Eu acho que aqui não acontece isso não, né? Vocês são tudo pacientes. E tem um livro que eu li, da Joyce Meyer, que chama O Campo de Batalha da Mente. Falou muito comigo, porque ela fala assim, num trecho, que o tempo de espera, né, não é apenas esperar, mas é ter uma boa conduta enquanto espera. Então, não é esperar de qualquer jeito, sabe? Vou dar um exemplo aqui bem bobo. Às vezes você está na fila, né? Numa fila de banco, numa fila de coisa. Aí você está lá. Aí você está bem, daqui a pouco você está. Daqui a pouco você olha. E daqui a pouco você começa a cutucar o outro. Ai, está demorando, né? Ou menina lerda, ou não sei o quê. E a gente começa a murmurar. E a gente precisa manter uma boa conduta enquanto espera uma resposta de Deus. Quando espera uma providência de Deus. Porque se a gente fosse medir o tempo, a gente acaba esperando mais do que realmente recebendo, né, as bênçãos e as coisas do Senhor. Então, nós precisamos manter uma boa conduta enquanto espera. Quando ele fala, espera, né? Só que tem vezes, irmãos, que Deus fala não. E é doído receber um não de Deus. Eu vou contar aqui uma outra história minha, né? Em 2019, eu perdi minha mãe. E foi assim, de uma maneira muito rápida, muito inesperada. E eu sou de Minas e moro há quase 20 anos em São Paulo. E a minha mãe, ela passou um tempo morando em São Paulo, né? E ela retornou, já tinha uns 2 anos, voltou a morar em Minas. E aí, ela ficou doente, aparentemente era uma coisa simples, precisou internar, numa sexta-feira à noite. E aí, ela internou com um quadro de desidratação. Eu falei, vai tomar um soro, né, 6 horas, 12 horas, e vai voltar para casa. Então, o tempo que eu ia me deslocar de São Paulo para Minas, ela já estaria curada. Só que aí, irmãos, ela não saiu nessas 12 horas. E ela ficou, e nós fomos para lá. E a minha mãe veio a falecer num domingo. Irmãos, e aí quando a gente estava indo, né, e é muito difícil, porque o desejo do nosso coração, o desejo do meu coração naquela hora, era falar, Senhor, salva minha mãe. Mas a gente precisa entregar. Eu entreguei para Deus. Falar, Senhor, o desejo do meu coração é que ela seja salva. Mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade do Senhor. E é muito difícil, irmãos. Tem coisas que Deus fala, não, a gente não sente tanto. Mas tem coisa que a gente sente demais. A gente não quer passar. Mas a gente precisa passar. Sabe por quê? Porque ninguém ganha maturidade espiritual, maturidade, né, emocional, passando só coisa boa. Nós precisamos passar. Nós não queremos, mas é necessário passar. E depois que passa, que a gente compreende, a gente olha para trás e fala, nossa, eu saí mais fortalecido. Porque a gente precisa ter essa maturidade. Não ser aquelas crianças mimadas. Quem tem filho aqui sabe. Fala, mãe, posso fazer tal coisa? Fala, não, ela sai. Pisando duro e não quer saber. Às vezes a gente até explica, fala, olha, não pode por causa disso, porque você não tem idade, porque não é horário, enfim. E eles não compreendem e ficam emburrecidos. Você acha? Deus não vai mudar, né, o fato de ser Deus, porque a gente está magoado com Ele. Também não vou orar, também não vou mais para a igreja.
quem está perdendo é a gente. Porque Deus vai continuar sendo Deus, Deus vai continuar sendo soberano, controlando tudo. Nós que temos a perder. Mas quando a gente não aceita, quando a gente aceita, fala, Senhor, eu não sei o propósito, me ajuda a passar por isso, me dê força, me dê graça. Glória a Deus. Vocês já pensaram, gente, quantas pessoas passam coisas difíceis e não tem Deus? Se agarra no quê? E nós temos uma pessoa, um pai que nos ama, que cuida de nós. E nessa noite eu falo para cada um de vocês aqui, se vocês não têm dimensão do amor de Deus, se vocês não enxergam Deus como um pai, ore sobre isso. Porque a gente acaba inconscientemente pegando as nossas relações humanas, né, relação com pai, com mãe, e acaba transferindo essa relação para Deus. Mas não, nós somos limitados, nós não enxergamos. Mas Deus tem um controle de tudo. Então, eu volto a dizer, se alguém não consegue enxergar Deus como um pai, ore a respeito disso. Para que Deus mude o teu coração, que você possa ter uma dimensão da paternidade de Deus na tua vida. Ele é nosso Pai. Ele não muda. O amor dele por nós não muda. Não é condicional, um amor condicional. Se eu acerto, no dia que eu acertei, ele me ama mais. O dia que eu pequei, que eu errei, ele já não gosta de mim. Não é assim, irmãos. A consequência do nosso pecado, ela existe. Nós vamos ter que conviver com ela. Mas se nós chegamos a Ele, confessamos, Senhor, eu pequei, eu errei, aconteceu tal coisa, Ele está aqui para nos receber de volta. O amor dele não muda. A misericórdia dele não muda. E eu fui pesquisar, eu tenho mania de pesquisar significados de palavras. Isso é coisa minha, desde criança. Eu sempre gostei de dicionário, então todas as minhas ministrações sempre têm algum significado. Não é com o intuito de me aparecer, é realmente a forma como eu estudo. Eu vou por uma palavra-chave, vou pesquisar a origem, vou entender. E aí eu pesquisei, né, a questão da misericórdia, que é uma palavra de origem, né, latina, e a junção do miserere, que é compaixão, e cordis, que significa coração. Então é como se fosse se for fazer no pé da letra, é uma compaixão no coração. É você se colocar no lugar do outro, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso faz vocês lembrarem de alguém? Nós cantamos aqui. Jesus. O Emanuel, Deus conosco, foi para uma cruz, sem merecer, para nos salvar. Porque, irmãos, vamos ser bem sinceros aqui. Se a gente fosse cumprir a lei, acho que aqui não tinha ninguém salvo. Mas pela misericórdia de Deus, Ele traçou um plano. Jesus veio à terra, passou por tudo, foi lá para a cruz, para morrer por mim, por você, por cada um que está aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus de toda a igreja? Nós somos pentecostais. E hoje, irmãos, quando oramos, Jesus sabe. Ele veio na terra, Ele passou por
tudo. Ele sabe, quando a gente, em oração, abre o nosso coração para Ele, fala, Jesus, Senhor, aconteceu isso, Ele te entende. E sabe o que é o mais precioso? Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Junto ao Pai. Sem dúvida, a misericórdia é uma qualidade predominante no Senhor. Do Senhor para conosco, né, os seres humanos. Ele não nos cansa de nos amar, nos perdoar. E Ele todo dia fala que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Todo dia, irmãos, a gente tem uma chance de fazer diferente. Eu não sei qual que é a sua situação, eu vou colocar aqui a minha. Eu sou impaciente, todo dia, quando eu acordo, eu tenho a oportunidade de ser paciente. Eu tenho a oportunidade de vencer a impaciência. E se eu não conseguir, hoje, Senhor, me perdoa, mas amanhã eu vou tentar de novo. E aí a gente dorme e acorda, Senhor, você comigo, me ajuda. Às vezes, irmãos, eu estou numa fila, eu já começo, tem dia que eu, como diz a minha filha, eu faço rebelião nas filas. Mas tem dia que eu começo a ministrar para mim mesma. Falo, Senhor, eu não sou melhor que o meu irmão que está lá, ele chegou antes de mim. Então, eu vou esperar aqui pacientemente. Pode parecer bobo, né? Mas eu fico ministrando para mim mesma. Outro assunto, peraí. Deixa eu tomar uma água aqui. No versículo 24, Deus fala assim, a palavra, através da palavra, né? É por isso que eu colocarei a minha esperança nele. E eu pergunto, eu fiz essa pergunta para mim, venho fazendo durante a semana, e eu pergunto para cada um aqui, aonde você tem depositado a sua esperança? Você tem depositado sua esperança na sua conta bancária? No seu trabalho? Ou na força do seu braço? No seu cônjuge? Se você é novo, você tem depositado a sua esperança nos seus pais, né, que te conduzem? Ou se você já é mais de idade, você tem colocado a sua esperança nos seus filhos? Porque no fim da vida, né, nós viramos pais dos pais, né? Pais dos nossos pais, nós cuidamos dos nossos pais. Ou você tem colocado a sua esperança naquilo que você traçou para a sua vida? Ou, já que o ano que vem, né, é ano de eleição, você tem colocado a esperança no governo? Irmãos, nós vivemos num mundo tão cruel. Cada dia nós vemos aí, você liga o jornal, é tanta notícia ruim, triste. É pai matando filho, filho matando pai. É só desgraça. Mas a palavra já nos alerta. Fala assim, ó, o amor de muitos esfriarão. Nós estamos vivendo isso. Só que a palavra diz muitos. Ela não fala todos. E eu pergunto para vocês, que time que vocês querem estar? Nos muitos que vão se esfriando? Aqui, irmãos, tudo que eu estou ministrando aqui, eu não estou me colocando como uma pessoa melhor que ninguém. Deus falou comigo primeiro, me confrontou, e agora eu venho transmitir o recado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, a gente vê pessoas com dificuldade, e a gente
às vezes até mesmo aqui dentro da igreja, a gente olha, que a gente está tão focado em nós, no nosso, naquilo que nos pertence, que a gente olha para o nosso irmão com dificuldade e fala, não é problema meu. E aí a gente deixa de viver aquilo que é uma ordenança de Deus. Porque Jesus, né, quando ele vai lá e fala, olha, aquelas leis lá do Novo Testamento, eu vou resumir 2. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu te pergunto, de novo, onde está a sua esperança? Romanos 5, acho que é o versículo 1 e 2, fala assim. Tenho sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Irmãos, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Nada aqui na terra nos vai garantir a nossa vida eterna. Tem um teólogo, o Jonathan Edwards, ele falava assim, ele escreveu, né, uma frase, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. E aí eu volto aqui, lá em 2019, que eu contei para vocês, né, que eu perdi minha mãe. E aí, depois de alguns dias que eu enterrei minha mãe, eu descobri que eu estava grávida. Quem me conhece sabe que eu queria ter mais um filho. Mas eu e meu marido, a gente não chegou nesse acordo ainda. Ele não quer e eu quero. E aconteceu. E naquele momento, a minha esperança foi no bebê, porque eu falava assim, meu Deus, eu vou ter uma alegria, né? Eu tive uma perda tão grande. E Deus me deu essa alegria, né? De gerar mais uma criança. Eu e minha filha, a gente queria muito. E foi uma alegria ali, em meio à tristeza, né? Mas foi uma esperança. E passou, aí uns 15 dias eu perdi o bebê. E eu falei, meu Deus. Aquele ano, irmãos, foi o ano mais difícil para mim, assim, como pessoa, se eu fosse mensurar. Mas foi o ano que eu mais vi Deus falar comigo. E não foi através de pessoas, foi através da palavra. E aí um dia eu estava à tarde assim, né, lendo a palavra, tudo. E Deus me despertou para a eternidade. Eu estava lá, lendo em Mateus, aquela passagem que o Pedro vai andar sobre as águas. E aí, eu estava acabada, né, emocionalmente. E eu lendo aquilo, eu sentia Deus ministrando no meu coração. Falando assim, olha para Jesus, olha para o barco. Porque se você olhar para a tua realidade, você vai afundar. E aí, ele falava, olha para a eternidade. Eu ouvi assim, claramente, ele falando sobre a eternidade. E não que eu não cresce até então, né? Porque a gente crê na eternidade, mas eu creio que Deus me despertou mesmo. E eu até brinquei, né, com a Deise ontem ou hoje, que a gente estava conversando, eu falei, eu queria ser uma pessoa que viesse aqui ministrar só de bênção, coisa boa, mas eu creio que Deus sempre me dá palavras, né, não sei se é o meu propósito, mas até então, às vezes que eu ministrei, sempre Deus me mostra a cruz e a eternidade para ministrar. E aí, desde então, eu tenho despertado mais para isso, para olhar para a eternidade, para não olhar para as coisas terrenas, porque a gente perde o foco assim, ó,
Rapidinho. É uma coisa que precisa fazer na casa, e mulher quer arrumar decoração, quer emagrecer, e a gente vai inventando coisa, vai roubando o nosso tempo. E aí o tempo de qualidade com Deus, que é o que nos alimenta, vai perdendo o foco. Porque, irmãos, nosso pastor aqui, né? Uma bênção. Mas ele não pode ser a única fonte para alimentar vocês. A palavra de Deus, diariamente, a oração, precisa ser o alimento. Que ou a gente alimenta a nossa carne, ou a gente alimenta mais, né? Porque a gente alimenta a carne todo dia, né? E não é errado fazer isso. Mas a gente precisa alimentar o espiritual também. A gente precisa lembrar da eternidade. João 5:24 fala assim: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O propósito do cristão é viver para honrar e glorificar o nome do Senhor. Né? Tem até uma passagem que fala, se eu não me engano, é em Coríntios, né, que fala: quer comer, quer beber, fazer tudo para a honra e glória do Senhor. E viver para também de tal forma que garanta a eternidade para nós. Nós precisamos exercer a nossa fé. Porque quem nos garante, a morte vem, mas existe algo além, né? Um depois. E o único que nos garante isso é Deus. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla da eternidade. Exerça a sua fé. Eu já estou terminando, tá, irmãos? Em que você tem crido? Marcos 9:23 diz assim: tudo é possível ao que crê. A fé. Um dia alguém ministrou para você sobre a cruz. E você creu. E você falou: eu quero essa vida. Só que a fé é que nos lembra todos os dias da cruz. Nós não cantamos aqui? Eu amo a verdade da cruz. Fala que nós precisamos viver também. É a fé, irmãos, que não deixa a gente esquecer isso. E aí tem uma outra passagem que fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele termina o versículo dizendo assim: você crê nisso? Para finalizar, eu vou ler um versículo aqui, que está em Hebreus. Não, são acho que 3. Hebreus 10, fala assim, começa no 36, fala assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, eu não me agradarei dele. Mas o melhor vem agora no final. Fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem,
e serão destruídos, mas somos dos que creem e somos salvos. Não é, irmãos? Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado. Você tem livre acesso a Ele. Não desperdice esse direito, porque no tempo da lei era tão difícil, né? Você não tinha acesso diretamente, você tinha que procurar uma pessoa e fazer sacrifício, e aí essa pessoa levava lá no Santos dos Santos. Hoje não. Irmãos, vocês já pararam para pensar que tem países que não podem falar de Jesus? Eles morrem. E eles, mesmo assim, eles falam, porque o objetivo deles é levar, né, essa passagem. Porque aquilo que a gente recebe, a gente tem que repartir. O que Deus nos dá, a sabedoria, o conhecimento, não é só para nós. Ele dá com o intuito da gente frutificar isso. E aí eles vão para lugares que não podem ir, já começa por aí, né? Os missionários vão, eles arriscam sua vida, eles não negam a Cristo e morrem. E nós estamos aqui num país que ainda se pode falar, nós somos livres e nós não falamos. Talvez você tenha vergonha de subir aqui e falar de Cristo. Mas você pode ter uma vizinha, um parente, uma oração, irmãos. Uma oração, uma palavra de ânimo, muda toda uma história de uma pessoa. Você planta uma semente, pode ser que ela nem aceite Jesus com você, mas você vai plantar ali uma semente. Aí o outro vem e fala também, como se pegasse como é que chama aquele negócio? Um regador e... Aí vem outro e fala, comigo foi assim, irmãos, eu era de outra religião, eu tinha pavor de crente. Meu marido está aqui, não me deixa mentir. Uma vez, ele já tinha ido, né, para a igreja, tudo, mas estava desviado. E aí nós nos conhecemos, namoramos, moramos juntos. E ele falou assim, ai, vamos lá na igreja comigo? E eu fui, irmãos, hoje na igreja que eu congrego. E aí eu ia numa outra religião, que eu não vou citar aqui, mas era tudo calmo, tranquilo. Era 1 hora cravada no relógio. E aí eu fui com ele. Igreja pentecostal raiz, naquela época. E aí, irmãos, 3 horas de culto. O som lá, na época, eles estavam reformando, e aí não estava equalizado. Então, vocês imaginam, aqueles corinhos de fogo, num som ruim, e ó, o fogo pegando lá, e eu, pelo amor de Deus, eu saí de lá esbravejando, eu falava, nunca mais eu vou voltar nesse lugar. Deus não é surdo. Aí passaram-se alguns anos. E aí, Deus foi me cercando de pessoas que eram da nossa denominação. Eu congrego também numa pentecostal da Bíblia, lá em Arujá, que é uma cidade da Grande São Paulo. E aí foi cercando, e todo mundo... Ninguém pegava a Bíblia e esfregava na minha cara, não. E ali conversava, e daqui a pouco falava uma coisinha, daqui a pouco falava uma coisinha. E aí, eu lembro um dia que ela é minha amiga e eu trabalhava com ela. E ela falou de uma ministração, de uma pessoa aí famosa, da mulher virtuosa. E eu, quem que é essa mulher virtuosa, meu Deus do céu? Aí, sabe aquele tipo, você não quer dar o braço a torcer? Aí um dia eu acordei cedo, o meu marido estava dormindo ainda, eu fui lá, peguei o notebook, peguei o fonezinho, porque eu não queria que ninguém visse que eu estava vendo. Pus a ministração. Gente, que o meu coração foi quebrantado.
nem sabia quem era a pessoa, o ministério, que era, entre aspas, famoso. Mas aquela palavra entrou no meu coração. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Eu queria ir para a igreja, e aí meu marido não queria ir mais. Só que aí eu não podia falar para ele que eu queria ir assim muito, né, claramente, porque aí ele falava, ele poderia falar assim para mim, né? Quando eu chamei você não quis, né? Agora que o povo está chamando, você quer ir. E aí, com muito jeitinho, a gente acabou indo juntos. Aceitamos, né? Jesus, eu aceitei Jesus, ele reconciliou. Estamos desde 2013. Estamos aí e já plantamos algumas sementinhas, né, no coração das pessoas. E foi uma bênção. Mesmo assim, tem sido maravilhoso viver. Tem momentos ruins, né, igual eu também falei aqui para vocês, de coisas que eu vivi, mas vale a pena viver com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos levantar. Põe a mão aí no seu coração. Eu vou orar aqui, mas eu queria que todo mundo orasse também, né? Aquilo que Deus falou com você dentro dessa ministração que Deus colocou no meu coração, que é para trazer em memória aquilo que te dá esperança. Só que a tua esperança tem que estar no Senhor. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado, Pai. E, Pai, eu tenho um favor, eu quero te pedir um favor. Traga a memória de cada pessoa que está aqui. As promessas que o Senhor fez, que elas venham, que elas já se esqueceram, que elas estão com o coração incrédulos, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar nessa noite as esperanças de cada um que está aqui, Senhor. Ah, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor lembre de nós, nos lembre, Senhor, da cruz todos os dias, Pai. Obrigada, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Senhor, estampa a eternidade nos nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus, que nós não venhamos, Senhor, até o dia da nossa morte, nos esquecer, Senhor, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua paternidade, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha reverter corações, Pai, que ainda não conhecem, Senhor, a Tua paternidade, Senhor, estão na Tua casa, mas não conhecem, Senhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, esse espírito de órfão, Pai, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, quebra, Senhor, nessa noite, Senhor, no coração de todo mundo que está aqui, Senhor, que a Tua paternidade, Pai, venha sobre nós, Senhor, nos dá entendimento, Pai, um entendimento sólido, Senhor, quem Tu és, Pai, quem, Senhor, é por nós, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, restaura, Senhor, a nossa mente, a nosso coração, Pai, que possamos, Senhor, estar com os olhos, Senhor, em Ti, Senhor, que não importa o que estamos passando aqui na terra, Pai, em nome de Jesus, nós não somos daqui, Pai, nós queremos estar na eternidade, Senhor, contigo, Senhor, nos ajuda, Pai, nos fortaleça, Senhor, nessa noite, Pai, para a nossa caminhada, não queremos retroceder, Senhor, nós queremos, Senhor, permanecer contigo até o fim, Senhor, nós queremos, Senhor, não retroceda, igreja, não retroceda, vá, caminhe. Eu não sei como você está, se não está caminhando, pare e respira, mas não abandone os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, e te agradeço essa oportunidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. As palmas louvam aquele, Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória.
Boa noite, Glória a Deus. família pentecostal da Bíblia. Amém. Que a paz Amém. do Senhor Amém. Jesus reine sobre nós. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Nesse momento, nós realizaremos a entrega dos certificados do batismo. Todos aqueles que desceram as águas demonstraram publicamente que são membros da família de Cristo e ativos no corpo. O ato de ser imergido nas águas é a simbologia de que estão mortos em Cristo. Ao saírem das águas, estão ressuscitando para uma nova vida em Deus, abrindo assim o caminho para a salvação eterna. Hoje, nós tivemos 3 valentes e ousados candidatos que decidiram por livre e espontânea vontade tomar uma das maiores decisões das suas vidas. A família pentecostal da Bíblia recebe mais 3 novos membros. E com imensa alegria, nós convidamos Andianara Oliveira da Luz e sua família. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais Luciano Everton da Rosa e sua família. fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus do céu, 1000 graus do céu. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Tainara Luana Pozenato e sua família. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria,
louvar. Eu entro na tua presença para receber o seu poder. Vamos pedir para que vocês continuem em pé e em ritmo de festa. Certificado de participação das aulas As Cartas de Paulo. Agradecemos a todos os participantes que, com entusiasmo, participação ativa e muito esforço, concluíram com louvor o nosso curso. A participação de vocês foi de grande importância. O aprendizado mútuo trouxe crescimento. Assim como diz Paulo em Romanos 12, vocês foram e são o corpo de Cristo e deixaram Ele, que é o cabeça, os direcionar. Vocês caminharam com Paulo através de suas cartas, que muito os inspirou e os levou a apreciar o grande homem de Deus que ele foi. Certamente que não foram as cidades por onde ele passou, mas sem dúvida a sua imaginação passeou por Roma, Coríntios, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Vocês viajaram sem sair do lugar. Andaram com Paulo pelas ruas das cidades. Conheceram o desafio de ser crente naquela época. Perceberam as dificuldades pastorais, as lutas contra os falsos profetas, judaizantes e pessoas que queriam atrapalhar a obra de Deus. Só foi possível caminhar por essas cidades por causa da presença do Espírito Santo, ativa nas suas vidas, ao ler e meditar sobre cada um dos versículos. A Igreja Pentecostal da Bíblia, em nome do pastor Rogério, agradece a todos os participantes. Celebramos a Deus por suas vidas e aguardamos todos em 2022. Iniciaremos um novo ciclo e assim daremos sequência a tudo aquilo que nós iniciamos. Afinal, o corpo de Cristo não pode parar. Amém. E por fim, esse texto se parece muito com os dias que juntos vivenciaram nas aulas. Filipenses 3:1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Agora, convidamos apenas os alunos para que venham até o púlpito e recebam os seus merecidos certificados. Daiane Simonetti e Ivete Anguinone Simonetti, Darcy de Lima, Verani Montemeso de Lima e Lea Miriam de Lima. Igomar Anguinone, Lucinéia Pavan Trentin, Márcia Aparecida Kuskowski, Mariângela Dornelles Vicenzi, Maurício Rotava e Marisete Moro Rotava, Maria Ingrid Souza Trentin, Natanael Maximino Pegoraro e Graziele Pugiareque Pegoraro, Niquele Cristina Sequete, Vilmar Roque Pereira.
continuar. Deus de maravilha, de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero ver. Nós queremos, em nome de toda a turma, é surpresa porque ninguém mandou e eu não pedi também. Agradecer ao pastor pela dedicação que ele teve com nós, a paciência, né, para responder tanta pergunta do fundo do nosso coração. Em nome de toda a turma, nós queremos te agradecer e que venha o Apocalipse em 2022. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor. Você pode se sentar por um instantezinho. Deixa eu tomar uma água aqui. Que noite memorável, que noite agradável e que noite gratificante hoje estarmos aqui. Agradeço a todos os colaboradores e cooperadores, os voluntários do culto de hoje, a todos que de alguma forma têm contribuído para que o culto venha acontecer. E não depende de mim, óbvio. Sempre temos uma equipe que sempre está aqui nos auxiliando e nos ajudando. E agradeço a vocês, agradeço aqui o Lucas e a Juliana e sua família, não é? Ela acabou esquecendo um pedacinho que no pouco tempo, como ela falou aqui, veio falecer a mãe, ela perdeu um bebê e também perdeu o pai. Logo, dentro de um ano ali, foi tudo isso que aconteceu. Então, uma das coisas que eu posso afirmar de tudo isso é resiliência. É a capacidade de você voltar ao estado original depois de passar por um tranco, por uma circunstância difícil. E vocês sabem que quando eu falo de resiliência, eu lembro de quem? Rocky Balboa. Não importa o quanto você consegue bater, é o quanto você consegue apanhar e conseguir caminhando, tá? Porque uma coisa é você só apanhar, outra coisa é você apanhar e conseguir continuar andando, e isso que é muito importante. Meus amados, nós vamos para um momento muito importante, que é o momento da ceia, mas antes nós queremos adorar o Senhor com uma canção, tá? E eu quero convidar você, por gentileza, esse é um momento, eu disse para o pessoal do batismo, que quando eu me batizei com 15 anos, escute, quando eu me batizei com 15 anos, eu não tive a aula que o pessoal aqui teve, ou aqueles outros que eu batizei. Só levanta a mão quem eu fiz o teu batismo. Então, esse pessoal passou por um estudo. Eles aprenderam coisas que eu, na minha época de batismo, não aprendi. Eu passei por um que quem já foi de uma igreja tradicional, ou de uma igreja presbiteriana, ou de uma igreja batista, como eu fui, o pastor que me batizou, está na mesma igreja até hoje, quando eu tinha 15 anos, e olha que ano que vem vou para 40, e esse cara está na mesma igreja até hoje, pastor Natalício Atanásio da Silva, e lá fazia um negócio chamado procissão de fé. O candidato ao batismo vinha diante da igreja, e a igreja, os diáconos, os presbíteros e a liderança faziam perguntas ao candidato. E eu contei para eles, e sempre eu gosto de contar essas minhas histórias, essas minhas situações, que eu fui para o paredão, diante da igreja, e depois fui levado para uma sala atrás do altar, do palco da igreja, e lá chegou um diácono e disse assim para mim, eu ia fazer uma pergunta que ia reprovar vocês. Eu disse, qual era a pergunta? Ele disse, eu iria perguntar se Jesus voltasse hoje, você ficaria feliz? Eu disse para ele, mas que pergunta mais besta essa tua, né? É claro que a gente ficaria feliz, né?
Ele disse, pronto, já estava reprovado agora. Mas como é que eu ia ficar reprovado sendo que Jesus está voltando e eu não ia ficar feliz? Ele disse, aí é que está a resposta. A tua resposta não seria, eu ficaria feliz. A tua resposta deveria ser, eu subiria feliz. E você ia ser reprovado diante da igreja. Eu digo, e eu certamente ia para o inferno, porque eu ia te matar. Desde os meus 15 anos eu não me batizei. Não é que eu me batizei, é óbvio, é uma força de expressão. Eles também aprenderam que não pode auto-se batizar-se. Tem que ter uma autoridade sobre nossas vidas para fazer isso. Mas eu não aprendi como